Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 22ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Desculpa. Vereador Marco... Desculpa, Marcos Pinto Barbosa. Desculpa, vereador. Presente. Reafirmando, com a presença de todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Informo a todos que serão discutidos e votados na ordem do dia os seguintes projetos. Projeto 40/2013, que autoriza, para autorização do Poder Executivo, permitir o uso de dependências da Subprefeitura de Terra Preta pela Associação Comercial e Empresarial de Mairiporã. Projeto de Lei 43/13, alteração da lei que constitui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Projeto de Lei 44/13, alteração da lei sobre o sistema de rodízio de caminhões e carretas nas vias de nosso município. Projeto de Lei 50/13, autorização para o Executivo contratar financiamento junto ao Banco do Brasil para aquisição de maquinários e equipamentos de manutenção de vias públicas. E projeto de lei número 52/13, autorização para o Executivo realizar serviços de infraestrutura urbana nas vias do nosso município em regime de mutirão. Convido, nesse momento, o vereador Márcio Alexandre para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família de Zeraitas. Amém. Nesse momento, coloco em votação as atas da 20ª e da 21ª reunião ordinária de 2013 e a 10ª reunião extraordinária de 2013. A votação é simbólica, os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Estão aprovadas as respectivas atas por unanimidade. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 13 de 2013. Prefeitura Municipal de Mairiporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de julho de 2003. Projeto de Lei número 57 de 2013. Prefeitura Municipal de Mairiporã dispõe sobre a denominação da estrada Marcelo Telino de Barros, bairro do Mato Dentro, neste município. Projeto de Lei número 58 de 2013, Prefeitura Municipal de Mairiporã, dispõe sobre a criação do Conselho de Defesa Animal de Mairiporã. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2013,
Prefeitura Municipal de Mariporã, criação de cargos vinculados ao órgão da Defesa Civil e alteração do artigo 6º da Lei nº 2.534, de 29 de dezembro de 2005. Projeto de Lei Complementar número 13 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alteração dos incisos 1º e 7º do artigo 59 da Lei Complementar número 297, de 6 de novembro de 2006, e da outras providências. Solicito, nesse momento, ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 14 de 2013. Câmara Municipal de Mariporã, balancete da Receita e Despesas referente ao mês de junho de 2013. Projeto de Lei número 59 de 2013. Édio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação da Rua Haktsu Okazaki, parte da atual Rua 2, do loteamento denominado Jardim São Francisco 2, localizado no distrito de Terra Preta, neste município. Projeto de Lei número 60 de 2013, Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal Amauri Gomes Ladeira, a atual Estrada do Corumbá, localizada no bairro do Corumbá e bairro dos Cardosos, distrito de Terra Preta, neste município. Projeto de Lei número 61 de 2013, Édio de Oliveira Souza dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de dependências exclusiva para amamentação e fraldário em estabelecimentos comerciais no município de Mariporã. Projeto de emenda a LOM número 1 de 2013. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira altera o parágrafo 5º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2013. Mesa diretiva altera disposições da Lei Complementar número 350, de 26 de dezembro de 2011, e da outras providências. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador professor Édio de Oliveira Souza que faça a leitura do requerimento número 32 de sua autoria. Com a palavra, professor Édio. Você tem ele aqui, Édio. Tem aqui, ó. Fala para mim. Está lá com ele, ó. Édio. Está na mesa aí. Aí está aí, ó. Com a palavra, professor Édio. Lá, professor Édio, na tribuna. Você sabe se a gente tem alguma entidade no município com o título de entidade pública federal? Requerimento número 32 de 2013. Senhor presidente, requer a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de oficiar a empresa ETM, a fim de que forneça a esse vereador o itinerário completo da linha Mariporã-Franco da Rocha e Franco da Rocha-Mariporã, de segunda a sexta-feira, constando os horários contemplados por esta prestação de serviço. A justificativa, nosso presidente, é que para dar mais subsídios à indicação de número 383/2013, que pleiteia uma vara do trabalho para a comarca, a Procuradora-Geral do município requereu, através do ofício número 179/2013, referida informação. Plenário, 27 de março, 6 de agosto de 2013. Vereador Édio de Oliveira Souza.
Agora eu coloco em discussão o requerimento 32/2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Senhores vereadores, nesse momento, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 32/2013 do professor Edio. Convido novamente o professor Edio para que faça a leitura do seu requerimento número 33. Requerimento número 33/2013. Senhor presidente, requeiro a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de oficiar o juiz-presidente da Vara do Trabalho de Franco da Rocha, para que este forneça a média de reclamações trabalhistas no último triênio, oriunda exclusivamente do município de Mariporã. A justificativa, nosso presidente, é que para dar mais subsídios à indicação 383/2013, que pleiteia uma vara de trabalho para a comarca, a Procuradora-Geral do município requereu, através do ofício número 179/2013, referida informação. Plenário, 27 de março, 6 de agosto de 2013. Edio Oliveira Souza, vereador. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 33/2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação e ela é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 33 do professor Edio. Convido o professor Edio para que faça a leitura do requerimento número 34 de sua autoria. Requerimento número 34 de 2013. Senhor presidente, requeiro a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de oficiar a Delegacia Regional do Trabalho, para que esta forneça o número de empregados registrados na base territorial deste município. Justificativa, nosso presidente, é que para dar mais subsídios à indicação número 383/2013, que pleiteia uma vara do trabalho para a comarca, a Procuradora-Geral do município requereu, através de ofício número 179/2013, referida informação. Plenário, 27 de março, 6 de agosto de 2013. Edio Oliveira Souza, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Ela é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 34 do professor Edio. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação das indicações. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, indicação 666, 667, 687. Vereador Écio Minozzi Júnior, indicações 668, 669 e 670. Vereador Edio de Oliveira Souza, indicações 671 e 672. Vereador Rafael Tadeu Martim, 674, 675 e 676. Vereador Valdeci Fernandes, 677, 678 e 692. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 679, 680 e 681. Vereador Valdeci Moreno de Souza Lopes, indicações 682, 683 e 691. Vereador Marcos Antônio Ribeiro dos Santos, indicação 684. Vereador Alexandre dos Santos, 685, 695 e 696. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 688, 689 e 690. E vereador Dr. Ricardo Vieira, 693 e 694. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura das relações de correspondência. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mariporã. Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã, encaminhando o balancete da receita e despesa referente aos meses de janeiro a maio de 2013. Ofício da Prefeitura encaminhando cópias dos contratos e aditamentos celebrados pela Prefeitura durante o mês de maio próximo passado. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã encaminhando balancete mensal e demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente ao mês de junho de 2013. Ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã, encaminhando o balancete da receita e despesas referente ao mês de junho de 2013. Ofício do Hospital e Maternidade de Mariporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro do mês de julho de 2013, acompanhada do razão sintético. Ofícios do FUMEF, informando liberação de crédito para drenagem, pavimentação e serviços complementares em diversas vias públicas. Ofício do Conselho Municipal, o Conselho Comunitário de Segurança CONSEG, convidando para participar da criação da NAL, Núcleo de Ação Local. Eu vou passar a ler na íntegra o ofício. Não está anexado, Oswaldo. Embaixo. Está aqui. Está aqui. O ofício do CONSEG Mariporã. Ao presidente da Câmara Municipal, Écio Minozzi Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, o Conselho Comunitário de Segurança de Mariporã, CONSEG, vem, por meio desta, a presença de Vossa Excelência, convidá-lo para participar da criação do NAL, Núcleo de Ação Local, Serra da Cantareira, que será realizada no dia 8 de agosto de 2013, às 19h30, na Albev. Cito a rua Lago das Aves, número 4, Alpes da Cantareira, Serra da Cantareira. Certo de que contaremos com a sua preciosa presença, reiteramos os votos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente. Presidente, Enésio Lopes Cerqueira. Primeiro secretário, Clériston Pereira do Vale. Está lido o ofício, senhor presidente, e todos os ofícios recebidos. Obrigado, vereador. Agora vamos passar para o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre temas relevantes da cidade. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, Rafael Tadeu. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, boa noite, senhor presidente da mesa, a mesa diretiva, senhor presidente. Uma boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Nesse nosso retorno, eu gostaria de estar aqui parabenizando, o senhor prefeito Márcio Pampuri, o senhor secretário da Saúde, doutor Branco, pela contratação dos novos médicos que já estão atuando nas UBS, em Mariporã e no Distrito Terra Preta. Também quero parabenizar o Departamento de Obras, através da secretária Ticiane e o senhor Fred, em relação à obra de uma lixeira seletiva no bairro do Fernão Dias. Isso aí é a preocupação com o município e também com a comunidade. E aproveitando, eu gostaria de, em meu primeiro ofício, solicitar ao senhor prefeito que determine ao departamento competente que seja feito um escadão no seguinte local: Rua Marta Antônio de Moraes, Jardim Carpe, entre as residências 449C2 e número 461. O serviço se faz necessário para melhorar a locomoção dos moradores que utilizam o caminho como passagem diária, visto que esse local já foi reservado para este fim. Em meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine também ao departamento competente serviço de asfalto no seguinte local: Avenida Doutor Sérgio Machado Browner, Jardim Presidente Jundiaizinho, Distrito de Terra Preta. Praticamente ali o local é a Escola Divina Anastácio do Nascimento. Também faz necessário o serviço,
devido à dificuldade de locomoção dos motoristas, moradores, pedestres e alunos que passam por ali diariamente. E no meu terceiro ofício e último, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente serviço de patrulhamento, cascalhamento nos seguintes locais: Rua Estados Unidos, Rua Canadá, Rua Honduras, Rua Peru e Avenida Brasil, todas localizadas no Jardim Intercasa, distrito de Terra Preta. Também faz necessários serviços, pois essas ruas encontram-se sem condições necessárias para o trânsito, com buracos, impossibilitando o tráfego normal de veículos. Bem rápido. E meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, doutor. Vereador Walid Ali Hamid. Palavra, vereador Aladim. Boa noite a todos. É com prazer que a gente retorna à sessão. Agradecer ao público presente, pedir desculpa. Acho que o presidente vai falar porque a Câmara ainda está sendo melhorada para melhor atender ainda a nossa população. Senhor presidente, eu queria falar sobre 3 temas que, em certa maneira, se interligam, mas que, primeiramente, eu queria relatar sobre um problema que eu percebi nesse período de férias ali na Terra Preta e na cidade, algo que me preocupou muito, né? Nós temos aqui, nessa Câmara, só temos 2 comerciantes, que eu adoeci, temos comércio na mesma rua e a gente sabe a dificuldade que é contratar e manter um funcionário. E hoje as vendas já não estão como antes, presidente. A gente está tendo uma inflação, eu não sou nenhum economista, mas a gente está tendo uma inflação mascarada em artigos que a gente não percebe, tipo alimento, combustível, pneu que você, pãozinho, massa. Então, acaba se interligando esses produtos e a gente, pela necessidade, acaba não percebendo a inflação embutida em cima deles. Porque, realmente, hoje, a gente não percebe isso, mas a economia está, hoje, complicada. A gente, visitando algumas empresas, percebendo alguns comércios também, o número de demissões está aumentando. Alguns industriais comentando que precisam até vender algumas coisas, carro, terreno, para poder pagar parte da produção, funcionários muitas vezes pedindo a conta mesmo porque não conseguem, já percebem que vão ser mandados embora. Então, já, como diz, pegam o trilho e começam a correr atrás. Isso tem preocupado bastante. Eu lembro muitas vezes que no ano passado e no começo desse ano, a tal da redução do IPI, a gente está falando de algo muito maior, pode até parecer que não é municipal, mas tudo refletiu aqui, senhor presidente. Quando fizeram o IPI, a presidente fez a IPI da linha branca, que é geladeira, fogão, forno e máquina de lavar roupas. Isso sim é uma economia popular, é para o carente que tem acesso a esses produtos. Um forno micro-ondas custava 400, hoje você compra por 180, então é uma facilidade muito maior por causa dessa redução. Aí fizeram o manifesto em São Caetano, a região do ABC, que é a região mais industrializada no setor automotivo, alegando demissões, alegando uma série de questões, para que também houvesse uma redução, porque chegaram os carros importados com uma tecnologia maior, qualidade maior, só que com preço igual. Então, acabou com o produto aqui nacional sendo descaracterizado, desvalorizado. Só que o que acontece? Muitos ali, a gente viu muitas promoções de IPI, mas a gente não percebeu que a linha do IPI, da linha automotiva, era somente para o carro 0 e 1.0. Então, foi mascarado. Então, toda essa perca que resultou na quebra do repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para quem não sabe, Mariporã perdeu 6 milhões de reais. Atibaia, que tem uma economia muito mais avançada, perdeu 21 milhões. Então, por isso que houve aquele problema quando os prefeitos foram, aquela marcha dos prefeitos em Brasília, que a Dilma acabou sendo vaiada, porque a população não sabia também o que aqueles prefeitos sentiam, a dificuldade que um prefeito tem hoje em gerenciar uma cidade. E isso, senhor presidente,
está acontecendo aqui na nossa cidade. Lógico que é um espelho, é um reflexo, porque a nossa economia, nós vemos aí diversas vezes os jornais, os projetos de lei relatando sobre a questão da nossa dívida ativa, o número de processos, o que fazer para otimizar o recebimento e aumentar o nosso caixa. E hoje a gente vê isso, o que dói bastante é quando a gente vê uma demissão. E nunca aconteceu, eu tive um susto semana passada, senhor presidente, de assim, você liga no posto do trabalhador, você liga em alguns comércios, foi uma série de umas ligações, e assim não encontrei nenhuma vaga de emprego, foi muito curioso. E pelo contrário, ainda ameaçando demissões. Então isso me preocupou bastante. Mas a gente, assim como a indústria automotiva, teve um avanço, teve uma discussão e conseguiu progredir. Isso começou há 2 anos atrás e hoje está tendo a nossa indústria automobilística nacional, está conseguindo competir com a que veio de fora. E fizeram política interna, porque hoje uma montadora tem que ter aqui fábrica aqui no país. Isso também tem que ser feito para a área de Terra Preta, para a área de Mariporã. Nós temos a nossa restrição aqui, e Terra Preta tem que ser identificada tanto na questão econômica, quanto na questão de educação, que a ETEC é voltada para algumas áreas, que não é voltada para a área industrial de usinagem específica, que é Terra Preta, e que mexe muito com torno, e CNC. A gente precisa moldar e fazer uma política pública mesmo voltada em cima disso. Com base nisso, vendo o que Arujá fez, senhor presidente, aqui na beira da Dutra, em conhecimento com um amigo vereador de lá, e que criou uma comissão de fomento econômico ali. Então, nós temos aqui diversas comissões permanentes e que nós não temos uma comissão que é muito relevante para nós, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, a qual a Prefeitura tem uma secretaria, uma pasta relacionada a isso. Até ouso dizer que podemos até colocar o turismo nisso também, né? Que é uma maneira também de você gerar emprego. Eu até ouvi uma frase ontem do nosso prefeito, muito curiosa, que a gente sempre comenta o que falta a outra metade do copo, Nil. A gente sempre fala, né? Aqueles 10% que ele está sempre falando. Mas a gente nunca olha, Nil, o que a gente tem, a metade do copo. Como a gente trabalha com isso? Como a gente trabalha com natureza, com manancial, com área de preservação. Então, a parte do nosso turismo também tem que ser focada como essa atividade, mas de uma maneira inteligente, não muitas vezes dessa maneira sonhadora que muitos fazem o diálogo, né? Eu tenho uma visão muito otimista com relação ao turismo esportivo na nossa cidade e o gastronômico. Se vocês analisarem Atibaia, o turismo deles é totalmente gastronômico. E a gente tinha que trabalhar em cima disso. Então, senhor presidente, eu vou estar conversando com os senhores vereadores sobre o posicionamento da gente poder criar um artigo na nossa lei orgânica municipal para criar uma comissão permanente de desenvolvimento econômico, para fomentar a nossa economia, para que a gente não venha esmorecer e depender totalmente, como a gente muitas vezes é dependente economicamente de verbas estaduais e federais, que a gente não faz nada se não for assim. Quantas vezes a gente vai pedir alguma coisa, a gente tem dificuldade para asfaltar uma rua. Imagina para grandes projetos de desenvolvimento. Então, eu estou colocando aqui para que Vossa Excelência, mas sim, possa estar colocando, junto com os demais vereadores, esse posicionamento da gente poder defender isso. Porque o comércio depende disso, a cidade depende disso. Se a gente não fomentar isso aqui, a gente vai sempre ser visto como cidade dormitória, como a gente estava conversando hoje. E uma outra questão, não sei se tem tempo aqui hoje, doutora Isabel, quanto está? Tem mais quanto tempo? Excelência tem até 2 minutos para concluir. Bom, eu queria só falar de um projeto, como a gente fala dessa metade do copo que a gente tem, e a segmentação que o governo municipal tem dado para essa política de sustentabilidade, senhor presidente. Hoje, a gente, quando fala de reciclagem, a gente está falando também de economia. A gente está falando de um mundo sustentável, uma cidade sustentável. Hoje, quando você faz uma compra, vamos supor de uma pasta de dente, mas um creme dental. Você compra, põe numa sacolinha no mercado, paga, leva para a tua casa, você faz o descarte na lixeira do banheiro. Com o tempo, você mistura ela com qualquer outro tipo de lixo na tua casa, orgânico, seja lá o que for,
espera o lixeiro passar o dia da semana, vai para o aterro, para alguém selecionar isso e voltar para a indústria de reciclagem. E muitas vezes você vê o produto reciclado mais caro do que o produto original. Qual que é a solução que a Europa está usando, senhor presidente? Para tornar que o produto reciclado seja valorizado, seja conscientizado da maneira municipal e tenha um custo menor. É fazer com que, aonde ele está sendo exposto, ele já comece a ter a sua consciência. Eu tive uma ideia que já vi isso na Europa, chamado caixa verde. Não é nada mais do que uma caixa de papelão atrás de um caixa de supermercado, onde você pode comprar uma escova dental e você descartar a embalagem e jogá-la ali. A embalagem está limpa, ela já está sendo selecionada e ela pode ser coletada pela prefeitura. O valor agregado é maior, você não tem uma poluição ambiental, você não tem um trabalho oneroso de buscar isso longe. Então, isso já é aplicado na Europa, e eu queria, de alguma maneira, estive conversando com a doutora Isabel hoje, criar essa política de consciência no município. A gente sabe que a gente não pode onerar o nosso comércio, nem o nosso executivo, mas que haja essa consciência, e eu creio que isso é um projeto que, com certeza, pode dar certo. Obrigado, vereador. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Com a palavra, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e público que nos acompanha pela internet, boa noite. Bom, primeiramente é um prazer estar voltando aí aos trabalhos legislativos. Gostaria que fosse enviado, senhor presidente, um ofício para a senhora, a empresária e artista plástica Marina Meuli. Depois eu passo para vocês exatamente quem é. Parabenizando pelo trabalho que ela fez aí, junto com a parceria que nós tivemos, pelo arrecadação, primeira campanha, né, de arrecadação de cobertores na região da Serra da Cantareira, qual foi arrecadada em mais de cerca de 100 cobertores e foi entregue semana passada ao prefeito, e a qual será dado destino para a Secretaria de Ciência Social e entregue às famílias mais carentes. Também gostaria de parabenizar o prefeito, também ao encarregado geral de obras e serviços, o Fred, também ao nosso secretário de governo, pelo pronto atendimento que ele teve conosco, tanto comigo quanto o vereador Valdeci. Nós pegamos há uns 10 dias atrás e demos uma volta na cidade, mostrando alguns pontos que estavam com alguns problemas. Uma grande reclamação que nós temos, a praça ali central do Largo do Rosário, um grande problema ali de acúmulo de pessoas ali, que a gente está tentando, a assistência social está tentando dar uma solução, mas enquanto a gente está nesse entrave, também temos que manter aquela região limpa, né, que realmente estava tendo um grande problema. E também a região central da cidade, as praças, enfim. Então, logo nós fizemos essa reclamação, prontamente foi atendido, já foi feito, várias praças já foram limpas, pintadas, enfim, foi feito todo um trabalho. E também, agora, com a frente de trabalho que, se não me engano, começou hoje, se não me engano, começou hoje a trabalhar com cerca de 60 homens. Tenho certeza que daqui para frente vai conseguir manter não só o centro, mas também como os bairros, como também a região de Terra Preta, como também a região da Serra, com a distribuição dessas pessoas. Onde vai ser, se não me engano, são 60 pessoas. Eu tenho certeza que vai ser colocado um pouco em cada região para que todos os bairros aí sejam atendidos, a região do Rio Acima, enfim, todos os bairros sejam atendidos. Então, gostaria de parabenizar aí o prefeito e toda a sua equipe por esse trabalho. Tenho certeza que está no caminho certo. No momento agora, de uso da palavra seria só isso. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas aí são decorrentes aos projetos de lei que nós vamos votar hoje. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Tia Val. Com a palavra a Tia Val. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhora que presente, mesa diretiva. Esse ofício, senhor presidente, para o senhor prefeito, para patrulhar e cascalhar a estrada
do rio acima, no remédio. O povo reclama muito que está muito esburacada, e os carros passam e quebram. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Com a palavra, o professor Édio. Senhor presidente, nobre mesa diretiva, colegas vereadores, público presente e a todos os internautas que acompanham nosso trabalho, boa noite. Senhor presidente, o motivo desse vereador estar ocupando a tribuna nesse momento é mais para alertar as famílias, né, vendo um caso trágico nessa semana envolvendo um casal de policiais, né, assassinados, e de acordo com a perícia, leva a crer que foi o próprio filho que teria executado os pais, avós, tios. Então, é uma semana que nós, paulistanos, estamos de lutos e muita tristeza, porque sabemos que hoje, famílias que têm arma em casa, principalmente policiais, não têm o cuidado, ou não têm uma orientação aos filhos, porque percebemos, se realmente a perícia concluir que foi esse garoto que cometeu toda essa tragédia, a falta da postura de pais em orientar filhos. E esse garoto, com certeza, ele teve N motivos para ter tanto assassinado seus pais como cometido suicídio. E sabemos hoje que muitos são favoráveis a porte de arma e outros contra. Mas vale aqui essa orientação a todos que têm arma em casa, que tenham mais cuidado, que conversem com seus filhos, que seja entendido por seus filhos, que tenha confiança, porque se esse garoto praticou essa tragédia, porque havia realmente problemas familiares, e problemas a gente sabemos hoje que todas as famílias têm, mas para que tenha havido um ato tão trágico que só vemos em contos gregos, né? Está aí o meu amigo apóstolo, que é grego, né? E conhece as tragédias gregas, né? O povo paulista realmente está de luto com esse caso, e fica aqui um conforto aos parentes dessa família que sai da vida dessa forma. Só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, gostaria aqui apenas de encaminhar um ofício para que o prefeito, Dr. Márcio Pampuri, para que entre em contato com a direção da ETM, com o objetivo de rever a mudança de horário das 9 e 10 horas da linha Hortolândia, que atende outras linhas de bairros da região. Segundo reclamações de usuários dessas linhas, a mudança trouxe inconvenientes que prejudicam quem precisa do coletivo e que tem suas vidas profissionais ajustadas com os horários que vigoram até então. Dessa forma, peço ao prefeito que, em contato com a direção da ITM, reveja essa mudança e restabeleça os horários que foram retirados de todas as linhas do município. Senhor presidente, ocorre que este vereador recebeu um e-mail esta tarde de algumas pessoas da região do Hortolândia, alguns munícipes, onde eles informaram, né, que dois horários, o horário das 9 e das 10 horas, que já
estão implantados há mais de 6, 7 anos e me causa uma estranheza hoje, né, após receber essa reclamação dos munícipes, especificamente do Hortolândia, mas eu acredito que alguns vereadores, como eu, vêm recebendo de outras especulações que outras linhas seriam alteradas os itinerários. Fiz contato com o funcionário da ETM, responsável pelas rotas. Ele realmente afirmou que retirou o horário das 9 e das 10 horas da região do Hortolândia. E, então, é no sentido de oficiar a ETM, né, que o senhor prefeito possa oficiar, para que eles restabeleçam os horários, não só da Hortolândia, mas de todo o município. Através do decreto do prefeito, com apoio desta Câmara, a tarifa foi reduzida, né, como em todo o estado, de R$ 3,15 para R$ 3,00. E assim, eu não quero acreditar que essa empresa ela tem intenção de alterar alguns horários, retirar uns itinerários de alguns bairros, né, para que no final não tenha tantos prejuízos, porque é isso que dá para imaginar, né? Talvez a gente possa estar enganado, mas o que se entende é isso, que a empresa comece realmente a tirar de alguns bairros, ou de todos os bairros, para que ela justifique o valor que foi reduzido, que esse não é o caminho. Tenho certeza que esta Câmara, né, tem uma comissão em andamento, presidida pelo vereador Boava, e já conversei com o Boava, né, e tem todo o apoio da presidência da comissão. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, doutor Oswaldo. Vereador e presidente S. Minozzi Júnior. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente desta casa, S. Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de estar dando uma explicação sobre a questão que a gente tem um compromisso firmado com a Tribuna Livre. No meu projeto original, que estava tramitando na Câmara desde meados de maio, eu estava chamando de reunião cidadã. A Tribuna Livre, ela está na nossa lei orgânica, no artigo 77, inciso 5, fala em tribuna livre, no capítulo que trata da participação popular. O parágrafo 5º desse artigo 77, que trata da tribuna livre, estabelece que exclusivamente para entidades no município. Nossa pretensão, desde o primeiro momento, é que a gente pudesse estar ampliando a participação popular na Câmara Municipal, fazendo uso, no meu modesta forma de ver, da reunião cidadã, é que o cidadão de Mairiporã, aquele que reside, aquele que tem os direitos políticos constituídos dentro do nosso município, pudesse também fazer o uso, né, da tribuna. E o que acontece? Como eu tomei essa precaução, nós precisamos, nesse momento, antes de colocar em votação a reunião cidadã, que é recuperar no regimento interno do Legislativo a participação através do que eu denominei reunião cidadã, nós temos que fazer a alteração na lei orgânica do município, para que tenha legalidade, senão ela seria considerada uma lei fora da nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município. Nesse sentido, os vereadores se propuseram a fazer essa alteração na nossa lei orgânica. E foi lido já, no primeiro momento, essa alteração. E nós temos um requerimento que vai ser apreciado pelo plenário,
solicitando que a lei orgânica ela pode ser alterada com apresentação do projeto de alteração com pelo menos 1/3 dos senhores vereadores. Temos a assinatura da grande maioria. E também, para ser apreciado em plenário no dia que é feita a sua leitura, temos que ter, e aprovado, temos que ter 2/3 dos votos dos senhores vereadores. E ela é votada em 2 momentos. Significa que nós temos uma votação a ser feita se o plenário aprovar essa alteração, aprovar que seja apreciado essa proposta de alteração na LOM, na Lei Orgânica Municipal, nós possamos votar em primeira votação nesse momento, para dar legalidade à alteração no nosso regimento interno, que cria a possibilidade de participação além das entidades que anteriormente estavam legalizadas perante a nossa lei orgânica. Era essa a explicação que eu queria dar. Eu não sei se eu tenho tempo suficiente, mas se eu tenho, eu gostaria de estar compartilhando as preocupações que o vereador Aladim expressou aqui nesse plenário e colocar algumas questões sobre isso. Nós somos um município pobre. Há que se reconhecer que nós somos um município pobre, que tem duas questões que, caminhando juntas, nos leva àquilo que eu entendo, modestamente, a insustentabilidade. Significa o quê? Um crescimento populacional apresentado pelo IBGE nos últimos 12 anos, mas nos últimos 10 anos o número verdadeiro é de 34% da nossa população de crescimento populacional. Isso só se dá de forma desorganizada. E isso é uma consequência, vários fatores. Tem a questão social, tem a questão econômica, mas tem também a expulsão da periferia de São Paulo e das cidades grandes como Guarulhos, que acabam vindo para a nossa região, que é a nossa cidade, que é uma cidade que tem muitas áreas disponíveis por ser áreas de proteção de mananciais, e elas não estão habitadas e não é lugar adequado para se habitar. Então, aí está o crescimento e está sendo ocupado de forma desorganizada. Esta questão de crescimento populacional, adicionado ao nosso município, seu município, por uma série de fatores, que eu não vou agora entrar em detalhes, mas ele não tem um vetor claro de desenvolvimento econômico. Nós não temos um parque industrial forte, nós temos um parque na Terra Preta, com quantidade de indústrias que ao longo do tempo tem diminuído. Começou com 106, chegou a ter 106, 108 indústrias, hoje o nosso parque tem diminuído. Então, o nosso vetor de desenvolvimento econômico não está caracterizado. Nós temos um comércio, que é um comércio limitado às necessidades locais, né? Porque ninguém coloca um comércio. O Aladim estava reclamando, tem que abaixar o preço do sapato, Aladim. Você quer vender mais sapatos, você tem que abaixar o preço, porque você tem que viver com a concorrência. E o nosso vetor de desenvolvimento econômico é muito limitado. Aí apela-se para aquele sonho que foi vendido quando chegou a represa, para turismo, etc. Mas a represa começou a construção no final dos anos 60, foi implantada nos anos 70 e está aí. São 43 anos, né? 70, 30, 43 anos de expectativa do sonho do turismo. E hoje a nossa cidade é uma cidade com bastante gente, com poucos empregos, ela não se sustenta. Então, maior parte dos nossos moradores trabalham fora do nosso município. Então, nós temos que reconhecer isso como sendo o nosso problema. E esse sendo o nosso problema, nós temos que buscar alternativas e soluções para esse problema, que eu acredito que não seja tão simples assim. Eu gostaria de estar só compartilhando e dando esses números. Sobre a per capita do município, o SEAD, antes do último levantamento agora do IDH, mas o SEAD dava que nossa média per capita era de 15 mil per capita, por pessoa. 15 mil. Enquanto Cajamar, que é estritamente industrial, vai a 86. Franco da Rocha, que é nossa vizinha, que tem os problemas, é um pouco maior. Caieiras é um pouquinho maior que os 22. Né? E nós, Mariporã,
contribui com o PIB estadual 0,1%. A região metropolitana, lá está São Caetano, está lá Santo André, o melhor IDH do Brasil foi, esse recente, da semana passada, é São Caetano. Lá, ela fatura, o PIB da região metropolitana é de 56% para contribuir com o estado todo. Ou seja, temos que admitir, somos um município pobre, com bastante gente, a demanda por educação, por saúde não se justifica, temos que interferir em políticas públicas mais eficientes em educação e saúde, e outras também, mobilidade, uma série de questões, mas nós temos que reconhecer que o nosso cobertor é curto, e aí nós temos que ter criatividade, objetividade e vontade de resolver os problemas, porque daqui para frente as coisas não estão bem e as coisas podem não melhorar. Era essa a minha... Tanto pessimista não é um bom posicionamento, mas ele é infelizmente verdadeiro, na minha modesta opinião. Era isso que eu queria contribuir. Muito obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito para fazer a palavra? Não há vereador inscrito. Convido o presidente Écio Minozzi Júnior que retorne aos trabalhos desta casa. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Márcio. Senhor presidente, eu estou em mãos aqui com 2 pedidos assinados por praticamente todos os senhores vereadores, para que seja incluso na ordem do dia o projeto de lei complementar de número 13, de 2013, e também o projeto de emenda ALON, de número 1, de 2013, assinado também por mais de 10 vereadores. Gostaria que fosse apreciado pela mesa e que fosse incluso na ordem do dia. Pois não, vereador. Nosso regimento estabelece que o plenário é soberano para decidir se entra ou não na ordem do dia. Como eu anunciei, a nossa ordem do dia tem 5 projetos de lei. Com esses daqui seriam mais 2. As justificativas deles, pelo menos da LOM, foi deixada claro aqui. E eu tenho que fazer uma votação, nós temos que fazer uma votação de cada um dos projetos para que eles entrem ou não, dependendo da votação. E a votação, ela requer maioria simples. Com 50% de aprovação do plenário, ela pode entrar na votação. O primeiro projeto que eu coloco em votação para os senhores vereadores, se permitem ou não entrar em pauta, é o projeto... com óculos eu consigo enxergar. É o projeto de lei complementar 13 de 2003, que faz emendas à lei complementar 297 de 2006. Senhores vereadores, quem for favorável, permaneça sentado e os contrários se levantem. Está aprovado colocar na ordem do dia o projeto de lei complementar 13 de 2013. A segunda votação é o projeto de lei complementar da emenda à Lei Orgânica do Município número 1 de 2013, que altera o parágrafo 5º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, que trata da tribuna livre. Gostaria de colocar em votação, e ela é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis a colocarmos na ordem do dia para que tenha votação, a primeira votação nesse momento, nessa sessão, permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade que se acrescente à ordem do dia o projeto de emenda da Lei Orgânica do Município número 1 de 2013. Agora, senhoras e senhores, vamos entrar propriamente na ordem do dia pautada. Serão discutidos e votados os seguintes projetos: projeto de lei número 40, 2013, projeto de lei
43 de 2013, 44, 50 e 52, além dos dois aprovados agora pelos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 40 de 2013. Projeto de lei número 40 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã autoriza o Poder Executivo a proceder à permissão de uso de dependências da Subprefeitura do Distrito de Terra Preta pela Associação Comercial e Empresarial de Mariporã, ACE. Agora coloco em discussão o projeto de lei número 40. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, gostaria só de parabenizar o Poder Executivo por esse ato aqui de mandar para a Câmara essa autorização, que nada mais é a permissão de que a Associação Comercial e Empresarial de Mariporã possa dar o atendimento lá na Subprefeitura de Terra Preta, aonde nós todos aqui sabemos que essa associação comercial ela presta um importante serviço para os comerciantes e empresários da cidade, e dessa forma a gente autorizando, deixando com que a associação faça esse serviço lá na Subprefeitura de Terra Preta, o empresário, o prestador de serviço que precisar dos documentos, tais como o SOS documento, cadastro positivo, consulta de débito e orientação sobre débitos, enfim, tanto outros, ele possa, principalmente os de Terra Preta, possa ir lá e colher as informações lá, sem precisar que venha aqui na Tabelião Passarela, onde é a sede da Associação Comercial. Então, gostaria de parabenizar e tenho certeza que todos os senhores vereadores irão, espero que, votar junto com esse projeto. Obrigado, senhor presidente, só isso. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra para discutir o projeto de lei número 40, 2013? Não havendo vereadores, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 40 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 43 de 2013. Projeto de lei número 43 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei número 2100, de 19 de julho de 2001, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Coloco em discussão o projeto de lei número 43 de 2013. O vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 43 de 2013. Passaremos agora para o projeto de lei número 44 de 2013, no qual o primeiro secretário fará a leitura de sua emenda. Projeto de lei número 44 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei número 2.784, de 13 de maio de 2008. Coloco em discussão o projeto de lei número 44 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu gostaria de estar explicando e dando a informação aos presentes, que está alterando a lei que regulamenta os veículos, a utilização, as carretas e os caminhões com placas pares ou ímpares em dias específicos nas vias locais. Especificamente nas vias aqui da região central, Avenida Tabelião Passarela, Vila Leonor de Oliveira, Rua Ipiranga, 15 de novembro, Coronel Fagundes, Tibiriçá, a Rua Pai de Vairo, todas essas ruas da área central que são afetadas pelo rodoanel provisório que passa pelo centro de Mariporã e está criando algumas restrições para que a gente possa melhorar minimamente a questão
do trânsito enquanto não tivermos uma solução efetiva para a nossa cidade. Como não há vereadores para discutir, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 44 de 2013. Passaremos agora para o projeto de lei número 50 de 2013, o qual o vereador Nil fará a leitura da sua ementa. Projeto de lei número 50 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil. Coloco em discussão o projeto de lei número 50 de 2013. Algum vereador para discutir? Complementando a explicação que foi dada, a própria ementa já coloca autorização para o Poder Executivo contratar financiamento junto ao Banco do Brasil a 4% ao ano para comprar maquinários e equipamentos para a manutenção das vias públicas do nosso município. Gostaria, então, e vou fazê-lo, de colocar em votação, e a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 50 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 52 de 2013. Projeto de lei número 52 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a realizar serviços de infraestrutura urbana em vias públicas em regime de multirão. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 52 de 2013. Conforme a aprovação em plenário, colocaremos agora em votação a emenda do projeto de lei complementar número 13 de 2013, que altera o inciso 1 e 7 do artigo 59 da Lei Complementar 297, de 6 de novembro de 2006, e da outras providências. Esse projeto de lei, por ser lei complementar, a votação é nominal e são em duas votações. A votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da sua ementa e, posteriormente, colocaremos em discussão. Vereador Alexandre. Não. Lei ementa. Desculpa. Eu acabei falando. Porque eu não tenho... Projeto de lei complementar número 13 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a alteração dos incisos 1º e 7º do artigo 59 da Lei Complementar número 297, de 6 de novembro de 2006, e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, professor Edio. É nominal. Nós vamos discutir depois que nós vamos votar, tá bom? Aí você segue. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, esse vereador entende que esse projeto, lei, deveria ser retirado de pauta, pois, nesse momento, esse vereador não tem condições de fazer uma análise sobre o assunto. Nós tivemos com moradores de Terra Preta nessa noite na Câmara e ficamos após a leitura do projeto-lei, fazer uma análise e para a próxima sessão que seria votado, então, esse projeto-lei, porque ele vem
com mudanças no plano diretor, e aqueles moradores da Chácara São Jorge, Terra Preta, entende que não serão contemplados como moradores daquela região, e essa alteração, então, prejudicaria eles. Então, para que esse vereador não possa emitir aí um voto favorável ou desfavorável, eu pediria que fosse retirado de pauta para melhor análise. É só isso, senhor presidente. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite mais uma vez. Senhor presidente, esse projeto de lei, que está assinado por 11 vereadores, para que entre hoje na ordem do dia para votação, chegou na casa do dia 29, salvo engano, e teve algum... Não, eu tenho aqui, obrigado, tenho aqui. Esse projeto de lei diz exatamente sobre a alteração, né, fica alterado o inciso 1º do artigo 59 da Lei 297, de 6 de novembro de 2006. Nós estamos incluindo, está nesse projeto de lei que veio através do Executivo, está sendo colocado na ZUC 1, serviços e indústrias. Só que também está sendo, tem uma linha, qual foi muito bem lembrado, que diz o seguinte: a linha A, a critério do Poder Executivo Municipal, a aprovação de atividades citadas no inciso 1 do artigo 59 da Lei Complementar 297 de 2006, dependerá, além dos documentos habituais, o estudo de relatório de impacto de vizinhança ou relatório de impacto ambiental. Então, o que nós queremos dizer com isso? As pessoas que quiserem se estabelecer no nosso município, principalmente na ZUC 1, Zona Urbana Consolidada, além de toda a aprovação que ela tem que ter na CETESB, aqui no nosso município, que principalmente CETESB, quando a pessoa quer instalar qualquer tipo de residência, serviço industrial ou comercial, ele tem que ter primeiramente passar pela CETESB. Se a CETESB diz que ele pode se instalar no município, que é uma região de área de proteção, por que nós, municípios, vamos dizer que não? Além do que, ele vai ter que apresentar o relatório de impacto de vizinhança. Que se esse relatório disser que não tem problema de impacto de vizinhança, não tem por que o município deixar de trazer uma empresa, qualquer coisa desse porte para o município, a qual vai dar emprego para a nossa população. Eu defendo que nós temos sim que abrir para que nós possamos ter empregos, para que nós possamos ter desenvolvimento na nossa cidade. E a questão documental, não cabe a nós, vereadores, saber se ele está apresentando ou não. Ele tem que apresentar à Secretaria do Estado, do Meio Ambiente, e também à Prefeitura. Se a Prefeitura entender que naquela determinada região ele trouxe o impacto de vizinhança, se a Prefeitura entender que ali sim pode ser instalado, ele vai instalar. Se a Prefeitura entender não, ali não vai poder instalar, porque ele vai afetar a vizinhança, ele não vai poder se instalar. É isso. E gostaria também de dizer que nós tivemos hoje reunido com alguns moradores, 3, do Distrito Terra Preta, que foram conversar sobre isso, tal, e nós explicamos para ele que a partir dessa lei nós poderemos travar o tal empresário que queira fazer o que eles estão falando que está fazendo, porque se o empresário lá que, segundo eles falaram que está fazendo terraplanagem, se ele não tiver a autorização, hoje, daqui para frente ele não vai poder ter. Nós estamos justamente fazendo exatamente o que a população lá está pedindo. E outra coisa, teve audiência pública, 2 audiências públicas, foi aberto, inclusive foi aqui. Eu participei das 2. Então, eu estou vindo aqui defendendo, porque eu defendo que a nossa cidade precisa ter mais indústrias, mais comércio, mais serviços, para que nós possamos ter emprego para a nossa população. Terra Preta, a gente sabe que é uma região de adensamento populacional grande e precisa, sim, não só Terra Preta, estou falando Terra Preta, mas toda a região da nossa cidade de Mariporã precisa de emprego. E onde a gente pode desenvolver com emprego? É na região de Terra Preta. Então, eu defendo que sim, nós tenhamos esse serviço e, enfim, esse projeto aprovado. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei?
Com a palavra, doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, a título de esclarecimento, o vereador Édio veio à tribuna para discutir o projeto e solicitou que o projeto fosse adiado, não é isso? Então, para esclarecer, vereador, depois que a gente começa a votação, não há mais como adiar o projeto. Então, o presidente, no seu pedido, teria que pedir a votação dos demais colegas para que o projeto fosse adiado. Mas isso teria que ser feito antes de iniciar a votação. E outro problema também, vereador, é que o senhor votou a favor de que o projeto fosse colocado hoje em votação. Né? Votou a favor. Sim, mas foi o presidente colocou a votação. Foi por unanimidade, quando eu Isso. fiz a consulta, os que ficaram sentados votaram a favor, Isso. e todos ficaram sentados. E além disso, nós, como disse o vereador Marcinho, foram 2 audiências públicas convocadas à população, publicadas em jornais, para discutir esse projeto. E não houve contestação. Pelo contrário, algumas pessoas, inclusive da Terra Preta, algumas pessoas de alguns bairros colocaram algumas áreas para serem modificadas no plano diretor. O pessoal da Terra Preta veio na audiência pública e pediu para que fosse incluído como zona de interesse residencial. Moradia de interesse das ex. Então, assim, nós tivemos hoje a visita de 3 moradores da Terra Preta que vieram questionar esse projeto, né? Mas acontece, vereador, que 3 pessoas não representam a vontade de todo um bairro. E conheço pessoas lá que são a favor de que haja indústrias naquela região, até para que se possa ter emprego para as pessoas que irão morar lá. Porque nós estamos aprovando um projeto aqui para a construção de centenas de casas na Terra Preta. Então, há necessidade, sim, de que regiões na Terra Preta venham a ser regiões industriais para que dê emprego a essas pessoas que virão morar em nosso município. Né? Então, é isso, vereador, que eu queria esclarecer. Pois não. Vereador, esse vereador aqui não é contra a instalação de indústrias em Terra Preta, pelo contrário. Né? Eu luto para que realmente se consiga gerir mais empregos naquele distrito, porque é o nosso distrito industrial no município, né? É o que mais emprega no município. A questão que estamos discutindo é somente uma forma dos moradores daquele bairro, eles se sentem com novas construções de indústria, como ali está numa zona centralizada, eles se sentem incomodados com o transtorno que vão ter. Então, com a mudança nesse novo projeto de lei, eles se sentem numa situação de desconforto com o que isso pode realmente causar futuramente a todos os moradores. Então, não é que esse vereador esteja aqui contra geração de emprego ou implantação de indústria. Pelo contrário, é apenas trazendo também, assim como o empresário ele tem os seus direitos, os moradores que ali estão instalados também têm os seus direitos. Então, é nesse sentido, nobre vereador. Obrigado. Eu acho que a reclamação das pessoas é legítima, eles têm mesmo que vir reclamar, aqueles que estão se sentindo prejudicados por esta mudança. Mas não é uma mudança assim tão radical, porque ali é uma região já consolidada de comércio e de prestação de serviço. Né? Então, estamos acrescentando a permissão para a construção de indústrias, e indústrias dentro dos moldes permitidos pela lei na Terra Preta, que é não poluente. Então, há sim a necessidade de ter mais indústrias na Terra Preta, que é a única região que o município tem industrial, e também pelo projeto deste governo de implantar regiões ali de interesse social. São centenas e centenas de moradias que serão construídas lá.
Daí a necessidade de haver uma mudança na lei de zoneamento da região da Terra Preta. É só isso, senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo vereadores, esta daqui é uma votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Édio de Oliveira Souza. Não. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Sim. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Não. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado em primeira votação com votos favoráveis de 10 vereadores e desfavorável de 2 vereadores. Passaremos agora para o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra da alteração do parágrafo 5º do artigo 77 da Lei Orgânica. Projeto de emenda número 1 de 2013 à Lei Orgânica do Município de Mariporã. Autoria, vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. A mesa da Câmara Municipal de Mariporã, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município e na alínea F do inciso 1º do artigo 19 do Regimento Interno, promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 5º do artigo 77, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. A tribuna livre para uso de entidades legalmente constituídas e de cidadãos do município será disciplinada no regimento interno da Câmara. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Plenário, 27 de março, 6 de agosto de 2013. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Assinam todos os vereadores. Agora vamos passar para a discussão da emenda número 1, 2013. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, mais uma vez, quero expressar aqui, o senhor presidente já falou tudo que tinha que falar nos seus 10 minutos, mas gostaria aqui, não poderia deixar de falar aqui a respeito dessa emenda. Essa emenda, senhor presidente, senhores presentes, nada mais é que nós estamos dando uma regulamentação na lei orgânica do município, que é a lei maior da nossa cidade, a qual, lá, já tinha dito isso para algumas pessoas, tinha conversado sobre isso, a questão da tribuna livre. Lá na nossa lei orgânica, já dizia que a tribuna livre, no artigo 5º
no artigo 77, no parágrafo 5º, dizia o seguinte: a tribuna livre para uso de entidades legalmente constituídas no nosso município. Hoje, para que as pessoas possam ter a participação popular aqui, nós decidimos colocar o seguinte: a tribuna livre para uso de entidades legalmente constituída e de cidadão do município, onde será disciplinado no regimento interno na Câmara. Então, a tribuna livre que já existia há alguns anos atrás, que não lembro qual foi o autor, se não me engano foi o vereador Gusto, ela estava no regimento interno, porém ela não estava na lei orgânica. Então, hoje nós estamos regulamentando isso na lei orgânica para que a pessoa possa realmente ter o direito de usar da tribuna. Lógico que semana que vem em diante nós vamos discutir o outro projeto, que é a questão do projeto da tribuna livre, que aí vai ter suas emendas, vai ter todo um trabalho. Mas se nós não alterássemos essa pequena palavra aqui, cidadãos do município, as pessoas não teriam direito, sim só as entidades. Então nós estamos colocando aqui cidadão do município para que vocês possam ter voz e poder falar. Lógico que aí depois, semana que vem, nós vamos discutir o mérito do projeto, que é a tribuna livre, que era a reunião cidadã, nós estamos passando a tribuna livre. Mas semana que vem. Mas hoje nós teríamos que fazer isso para que ficasse legalmente constituída a nossa lei orgânica. Obrigado, senhores vereadores, só isso. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, reitero que é uma votação nominal. Nesse caso, a presidência também vota. E são necessários 2/3 dos votos para que essa emenda possa ser aprovada para a nossa lei orgânica. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alexandre dos Santos. Boava. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Édio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Écio Minozzi Júnior. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado em primeira votação por unanimidade o projeto de lei o projeto de emenda ALON 1/2013. Passaremos agora à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da tribuna na explicação pessoal, no prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Vereador Édio de Oliveira Dantas. Com a palavra, o professor Édio. Com a palavra, o professor Édio de Oliveira Souza. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Apenas fazer um comentário sobre uma indicação que eu fiz nessa sessão ao senhor prefeito, para que lá no pátio de Terra Preta, da subprefeitura em Terra Preta, há um banheiro lá onde os funcionários usam, que é indigno a qualquer pessoa usar um local daquele. Então, que a secretaria competente ali o reforme ou
ou faça uma pintura, enfim, melhore a higienização daquele local, porque os funcionários ali, em grande quantidade, reclamaram a esse vereador as condições de falta de higiene daquele local. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para explicação pessoal? Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a 23ª reunião ordinária, que será realizada no dia 13 de agosto, terça-feira, no plenário 27 de março, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite a todos.